aqui com um vídeo para me reagir. Algumas pessoas estavam comentando muito a respeito desse vídeo aqui e eu resolvi reagir a esse vídeo e dar meu parecer naquilo que eu penso em relação às coisas que vai ser dito. O Brasil possui denominações evangélicas com números simplesmente gigantescos de membros, tendo cada uma delas as suas próprias doutrinas e costumes. Mas mesmo que a maioria dessas doutrinas sejam comuns a todas elas e tidas como essenciais à fé cristã, algumas doutrinas de cada uma dessas denominações costumam ser questionadas por membros de outras denominações, por serem muito polêmicas e incomuns. Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender as principais possíveis heresias das maiores denominações evangélicas do Brasil, e os prós e contras de cada uma delas. As referências para pesquisa estão na descrição. E caso você faça parte de alguma dessas denominações e queira comentar, defendendo e ou explicando essas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. A denominação presbiteriana é conhecida por sua prática de batizar bebês. E não só eles, luteranos e alguns anglicanos também fazem isso. Aqueles que discordam costumam dizer que o batismo é uma decisão pessoal, que somente pode ser tomada por um adulto que sabe o que está fazendo. As passagens bíblicas que falam sobre o batismo geralmente se referem ao batismo de adultos, como o batismo de João Batista e o batismo de outros convertidos ao cristianismo nas primeiras comunidades cristãs, inclusive o de Jesus Cristo, que foi batizado depois de adulto. Não há uma criança sendo batizada no Novo Testamento. Os presbiterianos respondem com o exemplo de Abraão, que recebeu a circuncisão como um selo da justiça da fé. E essa prática foi aplicada a todas as crianças de 8 dias em... Eu já quero dar meu parecer. Eu me converti na Igreja Brasil para Cristo, que é uma derivada da Assembleia de Deus. Fiquei muitos anos também na Assembleia de Deus, cerca de 9 anos na Assembleia de Deus. Depois voltei para Brasil para Cristo, fiquei mais uns 15 anos na Brasil para Cristo, e agora eu estou na Assembleia de Deus novamente. São parecidas. E eu entendo perfeitamente que o batismo ele precisa ser para pessoas que já tenham consciência do certo ou do errado, porque o batismo, a Bíblia diz batismo de arrependimento. Cara, isso aí é muito óbvio, porque assim, uma criança vai se arrepender do quê? Se fossem capazes de se arrepender, eles se arrependeriam do quê? Então o batismo é para arrependimento e remissão de pecado. Remissão de pecado, criança não tem pecado. Então eles vêm com a lei sim, era um símbolo, um pacto, uma aliança, né? Já o batismo ele tem uma finalidade diferente, para arrependimento, para imersão no corpo de Cristo, é outra proporção. Mas vamos continuar. Israel. A circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento. E mesmo um menino de 8 dias, que não podia crer por si mesmo, era circuncidado. A circuncisão representava a relação do povo com Deus pela fé. Mesmo que a criança não pudesse crer pessoalmente, os pais, pela fé, ofereciam a criança a Deus com esse ato. Eles então argumentam que o batismo substituiu a circuncisão da mesma forma que a ceia substituiu a Páscoa. O batismo de criança não implica que elas sejam regeneradas, salvas, ou que tenha fé pessoal, mas é visto como um ato de fé dos pais e uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. Agora vamos para a Igreja Pentecostal Deus é Amor, uma denominação famosa por ter um conjunto muito rígido de usos e costumes. Segundo o regulamento interno da igreja, homens não podem usar calções de banho, bermudas ou shorts. Mulheres devem manter os cabelos longos, a não ser em caso de enfermidade. Eu já quero pausar aqui, já me estressou um pouco. Rapaz, eu fui criado na Assembleia, a gente sabe que a Assembleia ela tende a ser um pouco rigorosa também, exageradamente. A Assembleia é um pouco... Eu sou assembleano e eu falo, é exagerado. Porque a intenção do Evangelho é trazer as almas para Deus, resgatar os perdidos, salvar os perdidos. Você consegue entender quanto mais fácil, melhor ser salvo? Vamos tirar então as doutrinas da Bíblia. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando assim, o que está na Bíblia que é errado, é errado. O que está na Bíblia que a gente pode fazer, beleza? Porque só fazer o que está na Bíblia, vocês entendem que já é difícil? Para que a gente vai criar mais leis? Eu lembro de Jesus falando para os fariseus assim, vocês criam fardos pesados e não ajudam a mover sequer com a ponta do dedo e colocam sobre o ombro das pessoas. Seus hipócritas, vocês
coam um camelo, ou melhor, vocês coam um mosquito e querem engolir um camelo. É mais ou menos isso, porque a gente vê coisas que são erradas de verdade, como mentira, adultério, fornicação, se passa a mão. Mas não se aceita, por exemplo, a pessoa ir na praia tomar banho de bermudão. A pessoa vai tomar banho na praia de calça comprida, terno e gravata. A irmã vai para praia de vestidão comprido até o pé. Isso tem algum sentido para você? Então não deveria ir para a praia. Por quê? A Bíblia proíbe as pessoas de irem para a praia? Mas também a Bíblia não diz para ir. Pelo amor de Deus, Jesus vivia na praia. Inclusive, quando Jesus é preso, um dos seus discípulos estava apenas enrolado com um lençol. Ou seja, ele estava dormindo semi-nu. Claro, não estava nu, estava com um tipo de sunga, que era um calção que usava antigamente, que já era considerado nu para a época. Ali, entre os discípulos, só tinham homens. Qual o problema? Estava dormindo no meio da floresta. Quando ele foi preso, então ele se enrolou com o lençol e saiu ali semi-nu, puxaram e saiu correndo nu. A Bíblia diz isso, que não tinha problema nenhum. Quando Pedro estava no barco e tal, e Jesus fez o milagre da grande pesca, ele se mergulhou no rio nu, a segunda multiplicação, né? A segunda pesca maravilhosa. Você pesquisa isso aí. Então, que maluquice, rapaz. E de cabelo a mesma coisa. Aí já é um grande erro de interpretação. Onde que a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo? Lá em 1 Coríntios 11, ou é 2 Coríntios 11, acho que é 2 Coríntios 11, o que Paulo fala a respeito do cabelo da mulher. Olha o que Paulo diz. Olha, não é bom que o cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu e tal, não é bom que a mulher corte o cabelo e tal. Mas depois ele diz assim, se a mulher não quiser cortar o cabelo, use véu na igreja. Então a mulher tem que usar véu na igreja? Então vamos seguir a regra. A mulher não corta o cabelo e ela tem que usar véu na igreja, que está no mesmo versículo. Ela não quer usar véu, então tosquice. Você sabe que tosquiaça é cortar o cabelo, então corte o cabelo. Então pode dizer, se você não quer usar véu, então corte o cabelo. Então a mulher deveria cortar o cabelo para entrar na igreja, ou deveria usar véu. Só que a gente aprende na teologia que só é regra aquilo que está em mais de um lugar, no mínimo 3. No mínimo 2, vamos botar. Algum outro lugar fala sobre esse tamanho de cabelo de mulher, grande ou pequeno? Era um problema que Paulo estava enfrentando especificamente num lugar cheio de costumes, religiões, inclusive as sacerdotisas de Diana. Pesquisa que vocês vão entender. O problema é que Paulo estava enfrentando. Não podem usar calças por serem excessivamente sensuais. Quem tiver TV e afins não pode. Calça é sensual. Vestido transparente não é sensual. Um vestido apertado no corpo não é sensual. A calça é sensual. Se a pessoa quer ser sensual, ela vai usar uma calça apertada e vai ser sensual. Ela vai usar um vestido apertado e vai ser sensual. Ela vai usar uma mini saia e vai ser sensual. Então, não tem a ver com o tipo de roupa, tem a ver com o caráter da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher deve se vestir com pudor e decência. Não diz o tipo de roupa. Tomar ceia. E ainda, membros não podem jogar e nem devem frequentar praias ou piscinas. Aqueles que discordam de tantas regras argumentam que as escrituras não ensinam isso. Na verdade, pode-se dizer que a palavra de Deus não atrela a salvação à observância de usos e costumes, mesmo porque salvação se deve exclusivamente pela graça de Cristo, o que significa que o legalismo não possui a capacidade de promover mudanças profundas no coração do pecador. Muito pelo contrário, legalistas promovem a aparência de sabedoria e piedade, ocultando assim o interior do coração. A IPDA pode responder que para os membros se torna muito mais simples saber precisamente o que podem e o que não podem fazer, ficando conscientes até mesmo de quantos dias de disciplina podem receber caso não cumpram as regras da igreja. Além do mais, seus princípios para usos e costumes não parece mais uma forma de controlar as pessoas, botar um cabresto? Aí a Bíblia diz que Deus nos libertou. Aí vem os religiosos e escravizam de novo. São em muitos casos retirados do texto bíblico. Essas regras, por mais que sejam duras, podem ser vistas como capazes de impedir a entrada do mundanismo dentro da igreja. E esse é um ponto muito importante.
Agora vamos para as doutrinas da Igreja Internacional da Graça de Deus, que são mais conhecidas pelo simples fato de o missionário R.R. Soares estar há anos apresentando programas de televisão em horário nobre. Uma das doutrinas mais incomuns dela é a ênfase nas curas de problemas de saúde que não podem ter veracidade comprovada, por serem problemas do tipo dores no peito, nas costas, nas pernas. Ou seja, há curas que são anunciadas nos programas de TV como sendo grandes feitos que podem simplesmente serem falsas. Um fato que pode comprovar essa tese é de um indivíduo que ao longo de meses fez diversas aparições em cultos de TV afirmando ter sido curado, totalizando 17 vezes. Ele falava: Olha, eu não tenho nada... Eu não gosto que nenhum ministério foque numa coisa só. A graça de Deus, Pedro já diz que ela é multiforme. Agora, porém, entretanto, deve ter casos falsos? Deve. Mas também deve ter casos muitos verdadeiros, porque Deus cura, tá? Eu sou prova disso. Eu tive tuberculose, infecção pulmonar, enfisema pulmonar, né? E, em resumo, eu perdi o pulmão direito, ele dissolveu pela infecção. E Deus me devolveu, tenho os 2 pulmões completos, e metade do esquerdo. Eu estava cadeira de roda, beira da morte. E Deus recuperou meus pulmões e a própria ciência tentou entender o que houve e não entendeu. Fiquei mais uns 6 meses sendo pesquisado para saber o que houve com o meu caso. Que pensaram até ter sido erro médico, pegaram todos os raios-x, a tomografia, os exames e viram que não foi erro médico. Realmente, aquela era a minha situação e eu estava recuperado. Então Deus faz milagre. Fato que Deus faz milagre. Agora, quando você foca demais, gera essa desconfiança. E a gente entende que deve haver, possa ser que haja, melhor dizendo, alguns casos suspeitos, né? Como esse daí, o rapaz várias vezes, é complicado. De dores no peito, sintoma mais comum, mas também de dores na barriga e pressão na mente, e repetidas vezes foi curado. Aqueles que criticam os métodos da Igreja da Graça argumentam que a intenção deles com essas curas, sem comprovação, é apenas chamar a atenção dos fiéis e ganhar dinheiro. Então, para isso, contratam pessoas ou utilizam membros. Cara, eu vou te falar. Infelizmente, eu sou pastor também, tá? Para quem não sabe. Só que eu também sou pedreiro, tá? Sou pedreiro. Trabalho com reforma. Sou autônomo. Trabalho com reforma e a sobrevivência do meu trabalho, tá? Antes que alguém fale. Tô nem dirigindo a igreja no momento. E mesmo quando eu estava dirigindo, sempre vivi do meu trabalho. Só para deixar claro isso. Tem muita gente atrás de dinheiro de verdade. Tem muito camarada que não gosta de trabalhar, que está pensando que igreja é comércio. Então, infelizmente, é um caso a pensar. Os que no calor da emoção se sentem tão bem que acreditam que estão curados de problemas de saúde. Já os defensores da Igreja da Graça podem argumentar que Deus cura ainda hoje e que o missionário tem um dom de cura. Apesar dos casos de falsos testemunhos de gente que quer aparecer na TV, muitas curas são reais, mesmo não tendo comprovação. A respeito da 7ª maior denominação do Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das várias doutrinas incomuns dela é a ênfase no vegetarianismo. Ellen White, que para eles foi muito mais do que apenas uma escritora talentosa, ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial. Antes de mais nada, talvez, quando Deus implementou o homem no Gênesis, a intenção era que o homem só vivesse de vegetais, frutas e tal. Talvez. Mas você sabia, por exemplo, que não existia banana na natureza que a gente conhece? Que a banana tinha um sabor horrível e era cheio de sementes duras. A banana que você come hoje como fruta foi sendo modificada geneticamente para se tornar comestível do jeito que é, e a gente comercializar e comer igual comemos hoje. Então, e outras frutas eram horríveis, foram sendo modificadas. Que a pessoa tem a ideia de que a natureza era uma maravilha, as frutas eram deliciosas. O arroz foi modificado, o arroz era insuportável de comer. Pesquisa sobre isso para você entender que não era tão simples assim. E outra coisa, lembra do sacrifício que existia? Deus mesmo falou assim, olha, a coxa direita é do sacerdote, né? O animal perfeito é para mim. Então já tinha esse negócio, Deus, quando lá no deserto, quando Deus falou assim, Moisés, Deus reclamou assim, o povo está comendo a carne crua, vai lá e assa para eles comerem. Deus não falou, não comam, falou, assa, manda eles assar para comer, que isso aí está errado, comer cru. Então essa foi a questão de Deus, né? E Jesus comia peixe, pelo amor de Deus. A Páscoa, o que se comia na Páscoa? Ervas amargas, pão sem fermento e carne de cordeiro. Para.
Regras? Para que eu falo? Para que criar mais regras? Pelo amor de Deus. A fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo, devido às suas principais visões sobre saúde, entre 1863 e 1865, foi tirando progressivamente carne da sua mesa. E com base em seus escritos e na Bíblia, os adventistas fomentam o vegetarianismo. Mas é importante dizer que essa igreja não tem proibição de comer carne, com exceção de carne de porco, camarão e outras carnes designadas como impuras no livro de Levítico. Inclusive, estudos sugerem que somente quase metade dos norte-americanos adventistas são vegetarianos. Já se diz que o fato de Jesus ter proibido, Deus ter proibido, carne de porco, camarão e algumas carnes, você percebe que todas que Jesus proibiu eram remosas. Lembre-se que não existia antibiótico anti-inflamatório na época, e que o povo estava num deserto que era um sol de 40 a 50 graus durante o dia e frio intenso à noite. O frio não faria mal, mas você comer uma carne remosa e ficar num sol de 50 graus num deserto, sem antibiótico, anti-inflamatório, sem condição de saúde básica, saneamento básico, seria complicado. Você entende? Que ia ter infecções, o povo ia morrer no deserto. Então foi uma prevenção também. Aqueles que criticam essa doutrina ou ênfase citam Gênesis 9, 2 e 3, que é uma passagem vista como Deus dando permissão divina para Noé e seus descendentes comerem carne após o dilúvio. Tem também Lucas 24, 41 a 43. Essa passagem descreve Jesus comendo peixe com seus discípulos, o que indica que ele não era estritamente vegetariano. Podemos citar também os textos em que Jesus multiplicou pães e peixes. Para finalizar, Romanos 14, 2 diz: porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Os adventistas respondem com Gênesis 1, 29 e 30. Essa passagem é vista como a base para defender que a dieta original planejada por Deus para a humanidade consistia em comer plantas. Daniel 1 e 8, 12 ao 16, conta como Daniel e seus amigos se recusaram a se alimentar. Gente, já é provado que os excessos fazem mal. Pessoas que vivem só de cereais, fruta e tal, já é provado que falta proteína no seu corpo, elas são fracas. Alguns morreram por causa disso. Como também é provado que quem come muita carne aumenta o ácido úrico, tem risco de câncer e tudo mais. Depois que o pecado entrou no mundo, tudo passou a fazer mal ao ser humano em excesso. E a falta de muita coisa que talvez não fizesse falta antes, por exemplo, talvez comesse só vegetais e frutas e vivesse bem. Antes do pecado, quando nós passamos a se deteriorar, então a gente passou a precisar talvez de mais proteína animal, e talvez por causa do pecado mesmo. Enfim, mas você é santo para não precisar do que o teu corpo precisa? Não é. Então, fazer o quê? Alimentar dos alimentos do rei, optando por vegetais e água. Eles se mostraram mais saudáveis do que os outros jovens que consumiram a dieta real. No texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, os adventistas veem o cuidado com o corpo como uma responsabilidade espiritual e argumentam que uma dieta vegetariana é mais saudável e glorifica a Deus. Isaías 11, 6 ao 9, descreve uma visão messiânica de paz, onde o lobo habita com o cordeiro e o leão come palha como boi. Para os adventistas, isso simboliza a restauração da paz original entre todas as criaturas de Deus, incluindo uma dieta baseada em plantas. A doutrina batista que frequenta... Talvez isso aconteça, eu acredito mesmo, quando nós fomos restaurados à perfeição que deveríamos ter no Éden, a gente não precisa comer certas coisas, nosso corpo não se deteriore mais, então a gente não precisa se alimentar de determinadas coisas que agora é necessário. Tanto que quem só vive de vegetais precisa fazer suplementação, que nada mais é do que comer aquilo que está faltando no seu corpo, porque você não ingere proteína. Mas eu acredito sim, tá? Que Deus vai restaurar as coisas, talvez a gente não precise mais de certas coisas. Não quer dizer que a gente não vá comê-las, talvez a gente não precise. É vista como a mais controversa é a defesa da separação entre igreja e Estado, também conhecida como liberdade religiosa ou princípio da autonomia da igreja. Os batistas historicamente defendem a separação completa entre igreja e governo desde a primeira Constituição americana, bem como a liberdade religiosa total para todos. A divisão entre igreja e concordo, acho que a igreja como instituição não deve estar envolvida de forma nenhuma com a política, falando de igreja, mas
a pessoa cristã ou o indivíduo cristão deve sim, porque a gente ainda não vive no céu, a gente vive na terra. E quem mais poderia criar leis justas do que aqueles que seguem a justiça? Quem mais poderia lutar pelo bem da comunidade do que aquele que aprendeu a amar o próximo a si mesmo? Estou falando de verdadeiros, tá? Tem muito crente picareta ou falso crente ou usando o nome de Deus entrando para a política para enganar os outros. A gente sabe disso também. Todas as religiões. Aqueles que discordam em parte dessa ideia utilizam 1 Pedro 2, 13 ao 17, que fala sobre a submissão às autoridades governamentais como parte da vontade de Deus. Mas alguns podem interpretar isso como uma chamada à obediência ao governo, sem necessariamente apoiar a separação estrita entre igreja e Estado. Ou ainda Salmo 33, 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Essa passagem pode ser usada para argumentar que o cristianismo deve desempenhar um papel central na vida de uma nação que quer ser abençoada. A propósito, Óbvio que falando que o plano de Deus é que uma nação fosse governada por ele, através dos seus sumos sacerdotes, como Moisés o foi, como Samuel foi. Então, já mostra que isso é mentira, que Deus nunca teve a intenção de separar uma coisa da outra. A intenção era que o governo fosse, sim, governado por Deus. Então, faria sim parte da religião. Mas como o mundo se jaz no maligno, então se criou essa ruptura. A igreja, a instituição não tem que estar envolvida com política, mas seus cidadãos precisam sim, senão a coisa tende a piorar mais ainda. Discorda dessa separação, aponta ainda que o fato de a igreja querer estar distante da política pode ter como resultado a aprovação de muitas leis anticristãs por uma minoria engajada. Em sua defesa, os batistas podem utilizar as palavras de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles explicam que assim como Jesus reconheceu a esfera separada do governo civil, César, e da religião Deus, os governos deveriam respeitar a autonomia das igrejas e a liberdade religiosa. Jesus disse ainda: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele declarou que o seu reino não fazia parte desse mundo secular. Isso é interpretado como mais um argumento para a separação entre a esfera religiosa e a esfera política. A Igreja do Evangelho Quadrangular Se sua barriga está assim, seu peito está assim e suas costas estão assim. Nesta segunda-feira, 13 de julho, começamos o Chair Tai Chi Challenge para iniciar. Pular esse aqui. Quadrangular, quinta maior denominação do país, acredita na existência do dom de apóstolos na igreja até os dias de hoje. Essa doutrina é controversa porque outras denominações defendem que apóstolos como Paulo e os 12 originais existiriam hoje apenas se Cristo aparecesse pessoalmente ressuscitado e os comissionasse para estabelecerem os fundamentos da igreja cristã. Se fosse verdade, esses apóstolos modernos deveriam ser capazes de escrever a Bíblia, realizar milagres como ressuscitar os mortos, curar os coxos e restaurar a visão do céu. Vou ser sincero, eu acredito sim, porque os apóstolos só foram os 13, né? Não foram 12. Eu acredito que eram 13, porque eu acredito que Jesus era um dos apóstolos. Entendeu? Por que eu acredito nisso também, que eram 13 e não 12? Eram 12 de Cristo, mas Cristo também era apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Quem foi o primeiro enviado? Jesus. E Jesus assim disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o enviado enviou mais 12, então eram 13 enviados. Por que eu acredito nisso? Porque após Jesus ir aos céus e após a morte de Judas, que tentou se suicidar, mas a corda arrebentou, ele se arrebentou todo ali no despenhadeiro, então ele nem morreu do enforcamento, morreu que ele caiu do despenhadeiro, suas vísceras se abriram e saíram para fora, tudo bem. Foi colocado Matias no lugar de Judas, certo? E depois Jesus pessoalmente escolheu Paulo para ficar no lugar de quem? Dele próprio. Então eram 13. E a cidade santa tem o nome das 12 tribos e dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não é 13 apóstolos, não é 14 apóstolos, não é 15 apóstolos, não é 16 apóstolos. Jesus é a própria luz da cidade, né? Então deixa claro isso. Por isso que ele não faz parte da composicionalidade dos 12. Mas tem os 12
tribos e os 12 apóstolos. Não é 13, não é 14, não é 15, não é 100, não é 200. Então foram os 12. De maneira semelhante aos apóstolos originais. Da perspectiva da quadrangular, eles sustentam que a doutrina dos apóstolos tem como base a Bíblia, conforme descrito em Efésios 4:11, que inclui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa doutrina é muitas vezes referida como 5 ministérios ou 5 dons ministeriais. Eu estou me referindo à Cidade Santa, tá? Estou lá em Apocalipse 21 a 22, você vai ver que tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro e das 12 tribos de Israel. De acordo com a igreja do Evangelho Quadrangular, os apóstolos modernos não seriam equivalentes aos apóstolos originais, que andaram com Jesus, mas eles desempenhariam um papel de liderança na igreja, auxiliando na expansão do Evangelho, no estabelecimento de igrejas Para isso já tem os presbíteros e pastores, né? e na direção espiritual como supermissionários. A quarta maior denominação do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, nos delega um desafio maior, que é escolher qual das suas doutrinas pode ser a mais questionada por outras denominações. Para facilitar, escolhemos a doutrina dos objetos ungidos. A IURD usa objetos como água consagrada, sal consagrado, sabonete de arruda, como parte dos seus rituais. Isso tem sido considerado por muitos como uma prática herética em relação ao ensino cristão bíblico. Sendo logo polêmico, eu não discordo, mas eu não concordo da forma que é feita. Por exemplo, a gente sabe que a Bíblia diz que algumas pessoas eram curadas com alguns utensílios de Paulo, como por exemplo, lenços de Paulo. Mas, poxa, é alguém que está longe, está distante, você não pode ir até a pessoa, você vai lá e envia alguma coisa para ter um toque, a pessoa ter um contato com a fé. A gente precisa ter um contato para crer, certo? Mas não pode virar uma regra. Por exemplo, se eu posso ir para a igreja e orar e falar com Deus, por que eu vou ir na igreja e eu mesmo vou pegar água para... Você está entendendo? Aí começa a virar uma crendice, começa a virar amuletos, aí já era. Eu não concordo com essa forma, não. Primeiro, porque não há base bíblica para ungir objetos para receber as bênçãos de Deus, pois na Bíblia não existem ordens nem precedentes para essa prática. Porque mesmo que a unção de objetos tenha sido realizada em Israel, por ordem de Deus, essa prática evoluiu para uma superstição, especialmente nas igrejas evangélicas neopentecostais modernas. A unção de objetos no Antigo Testamento tinha um propósito de consagrá-los para usos sagrados específicos, não para capacitá-los a abençoar pessoas, como comprova o texto de Êxodo 29. Jesus prescreveu apenas 3 representações físicas para o culto cristão: pão e vinho para a ceia do Senhor e água para o batismo. Esses elementos são destinados a momentos de adoração e eles também não possuem poder especial para salvar, curar ou conferir bênção às pessoas. A Universal explica a respeito do uso do sal, por exemplo, que na lei de Moisés, os alimentos oferecidos no altar do tabernáculo eram purificados e preservados através do sal. Em cidades destruídas, era comum espalhar sal nos escombros e na terra, Fazer sacrifício na época, simbolizando o desejo que nada mais crescesse ali. Jesus usou a metáfora do sal para descrever o papel dos crentes na sociedade. Então, com base nesses textos, o sal pode ser utilizado para purificar o local do trabalho e do lar. A terceira maior denominação do Brasil é a CNADB. Uma das doutrinas defendidas e muito importantes para ela é o dom de línguas, mas há aqueles que discordam da maneira como esse dom tem sido utilizado dentro das assembleias, argumentando que, biblicamente, o propósito do dom de falar em línguas é exaltar e louvar a Deus em um idioma que o falante não aprendeu, e o aspecto miraculoso reside nessa habilidade. Isso não inclui falar a língua dos anjos. Eles explicam que quando lá em 1 Coríntios 13:1 Paulo descreve sobre falar a língua dos anjos, ele usa uma hipérbole para enfatizar a importância do amor em contraste com a habilidade de falar em línguas. Ele não está afirmando que alguém pode literalmente falar a língua dos anjos, mas está usando essa figura de linguagem para destacar a superioridade do amor sobre outros dons espirituais. Para eles, o dom de línguas pode ser exercitado na igreja, mas deve seguir regras específicas, conforme estão descritas em 1 Coríntios 14, incluindo um limite de 2 ou 3 falantes em sequência e a presença de um intérprete. E eles argumentam que, em muitos casos, isso não acontece nas igrejas assembleias, sendo, na verdade, realizados grandes espetáculos para horror e escândalo dos incrédulos. Os assembleianos respondem com 1 Coríntios 14, 39 e 40. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Concordo, a Bíblia já deu a resposta, não se deve proibir, existe de fato, né?
o dom de línguas estranhas, né, que entendo que nem precisa ser a língua dos anjos, pode ser qualquer idioma existente ou não existente, ou dialeto, tanto faz, para glorificar a Deus. Concordo que tem que ter ordem e decência, 2 ou 3 no máximo, tal, sem prejudicar o culto, mas proibir não, né, que a Bíblia já diz. E a gente tem que obedecer, seguir a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eles argumentam que mesmo que muitos façam de maneira errada e falsa, esse dom existe, é dado por Deus e está descrito na Bíblia, tendo sido inclusive mencionado por Jesus em Marcos 16:17. Além disso, 1 Coríntios 14 é um capítulo essencial para uma melhor compreensão desse dom, não a sua eliminação. A CCB é a segunda maior denominação do Brasil. Ela tem muitas doutrinas questionadas pelas demais denominações, e uma delas se refere à palavra revelada aos seus pregadores, conhecida como pão quente que desceu do céu. Muitos criticam a ideia da CCB de receber orientação divina sobre o que pregar no domingo somente no momento da pregação, em vez de se dedicar a um estudo e preparação antecipados. E isso tudo é importante porque o Espírito Santo não ensina gramática, mas sim oferece compreensão espiritual. Então, mesmo pregações inspiradas podem muitas vezes carecer de profundidade e originalidade devido à falta de preparo. A Bíblia mesmo, o próprio Jesus disse: segundo o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo só faz você lembrar o que você sabe, né? Então, se você não estuda, o Espírito Santo vai fazer você lembrar o quê? Além disso, eles enfatizam que a Bíblia deve ser a principal fonte de orientação espiritual e instrução, ou seja, todas as revelações devem ser avaliadas à luz do que está na Bíblia. Então não há necessidade de buscar novas revelações descidas do céu, uma vez que a palavra de Deus é completa e suficiente. Os membros da CCB podem argumentar que não há um discurso na Bíblia em que o autor aparentemente se preparou antes ou que estava com a colinha escrita. Podendo citar ainda Lucas 12:12, em que Jesus diz que quando eles fossem levados diante de autoridades, não deveriam se preocupar, porquanto naquele momento o Espírito Santo... Não seria pregação, tá? Seria a autodefesa. Você está sendo levado preso para ser condenado, e você seria o seu próprio advogado, e o Espírito Santo lhe mostraria o que você deveria dizer. Não tem nada a ver com pregação, não. Mas eu concordo que assim, as pregações estão ficando muito mecânicas, se estuda demais, exageradamente, se alguns leem mesmo, né, um rascunho aí da pregação. Acho que a gente tem que estudar, mas dar uma liberdade para o Espírito Santo te usar na hora. É o equilíbrio, né? Nenhum nem o outro. Vos ministrará tudo o que for necessário dizer. No contexto da pregação, esse princípio seria o mesmo. Como os assembleianos estão em primeiro, em terceiro lugar, escolhemos outra doutrina controversa das Assembleias de Deus. Inclusive, essa outra doutrina tem relação com falar em línguas, aqui no caso, o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que discordam da maneira como os assembleianos interpretam o batismo com o Espírito Santo argumentam que o batismo no Espírito Santo é definido como a experiência que ocorre no momento da conversão, quando o pecador se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a dificuldade de compreender esse ponto vem dos relatos do livro de Atos, que descreve pessoas que já eram convertidas e crentes, mas quando receberam o Espírito Santo falaram em línguas, como o caso dos discípulos, de Cornélio e os discípulos de João Batista. A resposta é que o livro de Atos narra a transição da igreja saindo do contexto judaico para alcançar o mundo, passando por diferentes grupos étnicos. Então cada grupo teve uma experiência espiritual especial para demonstrar sua inclusão no corpo de Cristo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo não necessariamente envolve falar em línguas, como o próprio apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 12:30. Falar em línguas é considerado um dom espiritual e o texto destaca que nem todos o possuem. Os assembleanos defendem que basta você ler os 3 relatos de Atos para comprovar precisamente a ideia deles de que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu de fato acredito nisso, tá? Que a pessoa, assim que ela é batizada com o Espírito Santo, mesmo que ela não tenha o dom de língua, ela fala ali uma língua básica e tal, e não fala mais, se não tiver o dom. Se tiver o dom, ela vai permanecer falando. Não sendo, portanto, necessário nada além, visto que a Bíblia é quem descreve esses eventos. Quaisquer outras explicações não tem nenhuma comprovação dentro da Bíblia, a não ser essa. Mas e você? Concorda ou não concorda com as doutrinas controversas de todas essas igrejas? Bem, todas as igrejas têm suas controvérsias e seus exageros. O que eu detesto são os exageros, né? Porque impede as pessoas de se aproximarem de Deus. Se a nossa intenção é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né, para que alguns sejam livres da condenação eterna,
poxa, não tem cabimento a gente dificultar mais ainda. Eu acho que a gente deveria manter só aquilo que está na Bíblia. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Esse é o meu comentário. Se vocês quiserem que eu fale sobre outra coisa, só vocês deixar comentar aqui e compartilhe para outras pessoas aprenderem um pouco mais, terem uma pouca visão, ou discutirem a respeito, ou estudarem a respeito um pouco mais disso tudo aí que a gente viu nesse vídeo, ok? Um abraço, graça e paz para todos. Deus abençoe a sua vida.